Olá pessoal, vamos falar agora um pouco sobre estruturas condicionais, que também serão muito utilizadas ao longo do curso. Então essas condições, essas estruturas condicionais serão extremamente importantes. Elas, juntamente com os comandos de loop, fazem parte das ferramentas de controle de fluxo em um programa. E os comandos relacionados aos condicionais são if, elif e else. Basicamente, o que tem dentro de um bloco if só será executado se a condição inicial for obedecida, se for verdadeira. Então aqui estão alguns exemplos. Então você tem uma condição e o que vai ser executado se essa condição for verdadeira. Então aqui, por exemplo, x igual a 1, eu tenho um if, tem essa estrutura aqui, if, tem a condição, tem os dois pontos e tem aqui um espaço em branco. Pode ser 2 espaços, pode ser, acho que a convenção é 4 espaços, são 4 espaços. E aí você tem um comando que vai ser executado se essa condição for verdadeira. Então aqui, por exemplo, x é igual a 1, então x é maior que 0. Essa condição é verdadeira. Então o que está aqui dentro vai ser executado. Nesse segundo exemplo aqui, x é igual a menos 1 e eu tenho o mesmo código. Então, se x é maior que 0, vai printar x é maior que 0. O que vai acontecer aqui? Nada. Por quê? Porque essa condição não foi respeitada, então tudo que está aqui dentro não será executado. Então, no código acima não aparece nada escrito na tela, porque a função print está dentro de um bloco if, cuja condição não é verdadeira. Então, aqui estão mais alguns exemplos. Aqui, por exemplo, eu tenho x igual a 1. Aqui eu vou printar, a condição é se x for maior que 0, eu vou printar x é maior que 0 aqui dentro. Então eu vou printar duas vezes, tá vendo? Porque foi verdade, isso daqui é verdade, e eu vou executar o que está dentro desse bloco if. E aqui eu estou continuando o meu programa. Então essa ação aqui não depende disso ser verdade ou não, porque essa ação não está dentro do bloco if. Então é só para deixar bem claro essa diferença. O que vai acontecer aqui nesse código? Eu tenho x é igual a menos 1, x é menos 1. Isso daqui não é verdade, então isso daqui não vai ser executado, mas isso daqui não depende dessa condição. Então isso daqui vai ser executado, ele vai printar só uma vez, x é maior que 0. Deixa eu colocar aqui só 2 pontinhos só para diferenciar, então ele está printando esse que está aqui de fora. Os comandos elif e else são utilizados para otimizar esse processo, para dar mais opções a esse processo. Então eu posso ter uma condição inicial, eu posso ter condições intermediárias, que são dadas pelo elif, eu posso ter quantos elifs eu quiser, e eu posso ter uma condição final. Se nenhuma dessas condições aqui do if ou dos elifs forem aceitas, forem verdadeiras, ele vai executar o que está no else. Se alguma dessas condições, se pelo menos uma for verdadeira, ele executa essa condição, essa ação que corresponde à condição verdadeira e sai desse bloco. Então ele não executa o que está aqui. Aqui, por exemplo, x é igual a 3,5. Isso daqui não é verdade, mas isso daqui é verdade. Se x é menor que 5 e aqui a gente pode ter o e, as condições de e ou, eu posso ter ou também, depois a gente vai ver isso. E x é maior que 3, então isso daqui é verdade, ele vai executar essa ação e vai sair do loop, ele não vai executar essa nem essa. Então se eu rodo esse código, x está entre 3 e 5, inclusive. Se x é 7, então o que vai acontecer? X é maior que 5. E se x for, aqui por exemplo, 1, x é menor do que 3. Então é isso que está acontecendo aqui. O elif apresenta uma condição auxiliar, deixa eu descer aqui. Se a condição do if, que é a principal, não for obedecida, então o programa vai para a próxima condição elif. Podemos ter quantas condições elif quisermos. A condição else encerra o condicional, só pode ter uma.
Se nenhuma das condições acima do else for obedecida, então o programa vai executar o que está no bloco do else. Aqui eu posso também não ter nenhuma condição elif, eu posso ter dessa maneira aqui. Então, se for maior que 5, ele executa o que está aqui. Se for menor que 5, ele vai executar o que está no else. Então, aqui mais alguns exemplos, utilizando o ou, utilizando o e. Aí tem o igual, tem o diferente. Dê uma olhada aqui nesses exemplos. Por fim, nós podemos combinar loops while com condicionais if. Da seguinte maneira. Então aqui eu vou definir uma variável a igual a 0 e uma variável aqui que pode ser verdadeiro ou falso. Então eu vou chamar essa variável condição de verdadeira. Então enquanto ela for verdadeira, eu vou executar esse loop aqui. Note que eu tenho que transformar essa variável em falsa em algum momento, porque senão esse loop vai ser executado até o infinito. Ele não vai sair desse loop, é um loop infinito. Então o que eu estou fazendo? Eu estou somando 1 para cada vez que eu acesso o loop. Para cada iteração eu somo o valor 1 à variável a. Quando a for igual a 5, em algum momento a vai ser igual a 5, eu digo que cond passa a ser falso. Quando cond é falso, ele volta aqui para o começo do loop do while. Cond é falso, então ele sai do loop. Então aqui, por exemplo, nós temos esse resultado. É como se fosse um loop while, só que agora eu mudei. O controle de saída agora está dentro aqui do loop, não está mais aqui nessa condição. Eu estou controlando de uma maneira diferente. Então é uma alternativa diferente. Pode ser interessante também. Próximo assunto é gráficos. Vou continuar aqui bem rapidamente. Então, para fazer gráficos, nós vamos utilizar a biblioteca matplotlib. Então, eu vou importar aqui matplotlib.pyplot, que é o nome da biblioteca. Como é um nome muito grande, eu vou dar um apelido de PLT. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter uma matriz 1, 2, 3 e 4 e uma outra matriz 1, 4, 9 e 16. E eu vou usar o comando plt, está vendo? Eu estou usando a biblioteca plt, que é essa daqui, .plot, x, y. E aí eu vou usar plot.show, plt.show, para mostrar o gráfico. E nós temos aqui esse gráfico. Note que se eu tentar plotar vetores ou matrizes com tamanhos diferentes, vai dar erro. Então tem que ter o mesmo tamanho, esses vetores aqui, essas matrizes. Então aqui nós podemos, aqui está um exemplo, tem várias opções para utilizar pontos, você pode utilizar círculos, quadrados, triângulos, linha preta, linha vermelha, linha pontilhada, linha tracejada, você pode dar nome para os eixos, eixo X, eixo Y, pode dar título para o seu gráfico, tem várias opções aqui que nós veremos algumas ao longo do curso, mas para ver as opções, você pode, por exemplo, colocar no Google, coloca Python matplotlib opções e vão aparecer várias opções para deixar o seu gráfico muito mais elegante, mais profissional, com cara de ciência mesmo. Então aqui nós podemos também, aqui o gráfico fica dentro do programa, tá aqui, eu não posso fazer nada com esse gráfico, mas nós podemos exportar o gráfico para poder utilizá-lo no trabalho, no artigo, no relatório. Então, em vez de plt.show, eu vou fazer um plt.savefig. E aí eu posso salvar como PNG, salvar como PDF. Aqui eu coloquei algumas opções, só para já ir mostrando algumas opções que nós temos. Então, aqui nesse caso, eu coloquei B é de blue, e O significa círculos, então são círculos azuis. Se eu tirar essa opção aqui, eles vão sumir. Aqui o K é de black e esse traço é linha cheia. Então está aqui, linha cheia. Se eu comentar esse daqui e deixar só o de baixo, eu vou ter os círculos azuis. Então tem várias opções aí para... Está vendo aqui que eu plotei duas vezes, né, como linha e em cima como círculo também.
Tem várias opções para deixar o gráfico personalizado. Então aqui é o que eu acabei de comentar. Para mais opções, vá no Google, coloque Matplotlib, opções. Aqui está um exemplo mais elaborado, então eu usei, aqui por que é importante usar o NumPy? Eu criei um vetor que vai de 0 até 4π, com 500 pontos, e aí eu estou plotando o seno desse vetor, o cosseno ao quadrado, o cosseno de x ao quadrado. Então, tudo isso só é possível no NumPy. Para fazer isso utilizando as listas do Python, daria muito mais trabalho. Aqui eu estou dando um título para o gráfico, colocando o eixo x, colocando o eixo y, a espessura das linhas. Então, dei uma olhada com calma em todas essas opções aqui. Está vendo que já fica um gráfico bem mais profissional. Aquele gráfico que a gente exportou aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ele está aqui. Deixa eu abrir o gráfico aqui. Pronto. É esse gráfico aqui que a gente exportou, então pode ver que é um gráfico de altíssima qualidade. Fica um gráfico bem bonito mesmo e dá para deixar aí, dá para utilizar várias opções. Então esse é o gráfico que a gente acabou de exportar, o PDF. Não é esse do Senna, é o anterior. Então dá para ver a qualidade desse gráfico. Voltando aqui, então aqui estão essas funções e note as várias opções utilizadas para plotar o gráfico acima. Existem várias maneiras de deixar o seu gráfico, de personalizar o seu gráfico e deixá-lo mais profissional. Ao longo do curso nós veremos algumas dessas opções. Vou encerrando por aqui esse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre funções que você pode criar. Então é isso. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado.